Oi, todo mundo! Oi. Hoje, Alma. essa é minha princesa Alma. E hoje nós vamos falar sobre... E Vinícius, ele vai bem. O bebê vai sair da mamãe, vai vir. Não sei o que ele é. Ele precisa ser uma menina. Precisa ser uma menina. Sim. Mas ainda é uma surpresa. Pode ser que seja um menino, né? Uhum. E se for um menino? Eu não vou escolar ele no colo. Você não vai segurar ele. Tadinho. Bom, esse vídeo de hoje é para falar sobre bilinguismo. Você sabe o que é bilinguismo? Não? É quando alguém consegue falar duas línguas. Você consegue falar duas línguas? Que é O que é língua? Língua é você fala português e inglês? você fala duas línguas. A mamãe falasse como? Como? Cadê? Vai, como que você vai me mostrar? Hello, guys. Hello. Oi. Bom, me perguntaram sobre bilinguismo e eu resolvi pegar a Alma e mostrar como que funciona aqui em casa, né, Alma? O Benício tá no mesmo esquema, só que o Benício tá dormindo agora. Então não tem como a gente mostrar como que ele fala duas línguas, né? Mas ele já consegue falar, não sabe? Falar português e inglês? Você conversa com ele em português ou em inglês? Hã? Inglês e português. Você conversa os dois com ele, né? Bom, então vamos contar como começou. Quando a Alma nasceu, quer dizer, quando a Alma estava na minha barriga, eu já conversava com ela em português. Quando a Alma nasceu, eu continuei falando só em português, né? A mamãe fala inglês com você? Eu cresceu! Aí você cresceu. Alma. Eu tô indo com pijama. Alma, conta pra mamãe, eu converso com você em português ou em inglês? Inglês. Eu? Eu converso em inglês com você? Duas línguas. Eu converso duas línguas com você? Eu falo inglês com você? Fala? O que eu falo em inglês? Eu vou mostrar esse book. Book. Ela tá vendo o livro. Bom, então, eu faço One Parent, One Language, que significa eu sou a mãe brasileira e falo português, vou falar português com a Alma. E o papai da Alma, que é irlandês, fala em... Inglês. Ele fala inglês com a Alma, né? Ele e o restante das pessoas que convivem com a gente aqui em Ardi, né? Bom, esse processo é difícil. No início, eu sentia um pouco de vergonha de falar em português com ela quando eu estava na frente da minha sogra, quando eu estava na frente de pessoas só de irlandeses, enfim. Mas eu fui perdendo. Eu fui perdendo essa vergonha. E agora, não tem vergonha nenhuma, né, Alma? Sim. Eu sempre converso. Isso não é chiclete. Isso é uma balinha de morango. Enfim, eu não hesito. Eu sempre falo com ela e com isso em português. Gostoso? A Alma começou a pré-escola ano passado. Ela tinha 3 anos e 4 meses. E eu achei que isso ia atrapalhar, que ela ia falar só inglês depois que ela começasse a escolinha. Mas graças a Deus não mudou, não atrapalhou. Talvez quando ela crescer e for para escola maior e quando ficar mais tempo longe de mim, ela talvez vai preferir o inglês, né? Mas ela ama falar em português com a mamãe, né? Não ama? E por que é bom falar português? Não sei. Porque você consegue falar com quem? Com a vovó? Com quem mais? Vovô Sérgio. Vovô Sérgio. Titio Marcos, Meli. Titio Marcos, a Meli. E o titio Marcelo. E a titia Marcela. É bom falar em português, não é? E inglês. E inglês também. Então, assim, é uma luta diária. Acho que Mamãe, olha bem. Cadê a cabeça da Alma? É uma luta diária, porque igual vocês viram, ela fala chewing gum, aí eu fico, o seu chiclete? Isso não é chiclete. Mas enfim, tudo que ela falar em inglês pra mim, eu sempre repito depois dela em português. E eu corrijo às vezes. Às vezes eu falo, mas em português é assim. E aí ela fala, mas eu quero falar em inglês. Mas eu falo, mas eu gosto de falar português. A minha língua é português, né? Que minha língua
português e inglês. A sua língua é português e inglês. Você é muito sortuda de ter as duas línguas, né? Então, assim, por mais que eu fale só português com ela, quando eu escuto a Alma, tem um pouquinho de sotaque, assim, às vezes, mas eu acho que o sotaque da Alma é muito pouco, né, Alma? Porque eu não trabalho fora, então eu fico em casa com eles o tempo inteiro. Quando ela vai pra escola, são 3 horas somente por dia. Então, o restante do dia ela tá comigo. Quando ela tá com os avós, tem muito... Claro que é só inglês, né? Com o pai, o Aaron sabe palavras em português, não sabe? Papai Aaron, não sabe? Ele fala, então assim, ele fala, cadê a mamãe? Então o Benício só chama o Aaron de papai, só chama a mamãe de mamãe, né? Então tem palavras que até o Aaron mesmo só diz em português. Igual eu disse, não é fácil, eu tenho a minha tarefa diária, né? Diária mesmo, assim, não falta nenhum dia, não falha nenhum dia, é ler livro pra Alma. E é outra coisa que eu sofro, porque eu tenho alguns livros que eu trouxe do Brasil. No aniversário do Benício, que foi no Brasil, eu pedi, ao invés de dar presente, dê livros em português, porque na Irlanda não é tão fácil conseguir livro em português. Quando consegue livro em português, é português de Portugal. Que nada contra, mas pra mim é difícil, assim, eu prefiro que seja português do Brasil. E então, assim, eu tenho ali os livros, mas assim, são livros mais de bebê, são livros que a Alma já tá mais avançada. Então, a gente vai pra biblioteca aqui e a gente pega muitos livros, né, Alma? E aí, o que a mamãe faz? Como que a mamãe lê? A mamãe lê em português ou a mamãe lê em inglês? Inglês. Hã? Bom, e aí eu pego o livro e eu começo a ler pra Alma, eu traduzo simultaneamente. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas como eu faço todos os dias com ela, eu já tô mais acostumada e eu posso, assim, pegar a frase, não mudar o sentido, mas falar de um jeito, contar a história, né? O mais eu faço é contar a história ao invés de ficar só lendo. Excuse me. Então gente, a gente vai muito à biblioteca, né, Alma? Muito. E aí, todo dia antes de dormir, o que a mamãe faz? Um livro. A mamãe lê um livro. Qual que é o seu preferido? Você tem algum preferido no momento? E aí, assim, eu acho que esse momento, esse seu preferido, esse de bebê, de números, Eu gosto dele. você gosta muito desse? E aí é bacana, ela começou há alguns meses, eu comecei a pegar o livro e ela começou a falar nas duas línguas, assim, ela começou a traduzir. Mas, por exemplo... Um quê? One. Mas eu acho engraçado que ela não... Comigo é automático, gente. Esse negócio de one parent, one language, acho que quem tiver interesse, pesquisem sobre isso. É simplesmente você falar a sua língua com seu filho e pronto. Óbvio que em algumas situações eu tô falando com a avó dela e a avó dela só fala inglês. Então eu tô na frente da Alma, mas falando inglês com a avó. Mas se eu vou me dirigir à Alma, eu sempre falo em português. Eu sempre tento pôr o português, traduzir para o português. É cansativo? Tem situação que dá vontade de só olhar pra Alma. Por exemplo, eu tava no parque com a Alma, ela tava brincando com os amiguinhos, todo mundo falando inglês, e eu falando com ela na frente dos coleguinhas, eu falando com os coleguinhas em inglês. Então, assim, às vezes dá vontade de falar só inglês, porque é mais fácil, porque todo mundo entende, ninguém vai ficar olhando assim, o que essa menina tá falando? O que é esse? Então, assim, é um processo que você tem que se adaptar, mas uma vez que você se adaptou, pronto, não tem volta, né? Não tem volta. Eu sou muito, muito chata com o falar só português. E quem me conhece, os brasileiros que me conhecem aqui sabem, a Alma fala um português, assim, pra idade dela, ela acabou de fazer 4 anos, pra idade dela, o português dela... Eu acho que o português dela é excelente. É óbvio que ela mistura com inglês, tem palavras que ela não sabe em português. Do mesmo jeito que tem palavras em inglês, ela tá conversando em inglês com o pai e eu escuto ela falando palavras em português. E a mesma coisa com o Benício agora, que começou a falar muito mais cedo do que a Alma. A Alma tinha uns 2 por aí quando ela começou mesmo a falar. O Benício tem 21 meses e já tem alguns meses, uns 2, 3 meses que ele já fala.
E agora ele tá falando frases. Então, assim, tá uma fase muito gostosa de ver essa mistura do inglês com o português com ele. E ele fala, por exemplo, pro papai dele, papai, I wanna leite. Então, assim, ele mistura, né? Eles misturam muito as duas línguas. A Alma agora mistura quando ela não sabe, ela mistura, mas ela já tem uma consciência de, isso é inglês, isso é português. O Benício ainda não, o Benício pra ele é tudo a mesma coisa. Eu acho que ele... Já me disseram uma vez que o jeito que a criança vê as duas línguas, ele olha pro papai, o papai fala com sotaque, olha pra mamãe, ela fala com outro sotaque. Então, se a gente pensar desse jeito, é mais fácil entender, porque o bilinguismo, quando começa da barriga da mãe, é muito mais fácil pra criança, é natural. Eles não sabem, bebê não sabe. Aí começou a crescer ali, eles não... A Alma agora, com 4, que ela já tá... não, a mamãe fala português. Ups! A mamãe... Alma! Olha só o que você fez. A mamãe fala português, o papai fala inglês. Então, assim, ela já sabe, mas não... Mas, enfim, ela não escolheu ainda o que ela prefere. Eu não acredito que vai mudar muito. Eu já acho que do jeito que desenvolvemos essa relação, minha e dela, é muito legal e ela gosta. Mamãe, eu vou pôr esse pra baixo, Não, você não vai assistir nada enquanto a gente estiver gravando. Já tá terminando, olha só. Quando terminar, você pode assistir. Ela quer muito assistir o YouTube, sabe? Porque ela gosta muito do YouTube, né, Alma? Mas a história aqui é pra mostrar pra todo mundo que estiver assistindo a gente no YouTube. Esse vídeo vai pro YouTube, sabia? É pra mostrar que você consegue falar as duas línguas. Você acha difícil falar as duas línguas? Ou pra Pronto. O quê? Esse vídeo. Já acabou o vídeo? Pode subir pro YouTube. É isso? Tchau. Não, a mamãe vai falar mais um minutinho ainda. Como que é o Benício? Ele já consegue falar palavras em português? Ele já consegue falar palavras em português? Não. Não? Ele não fala nada ainda? Não? Tá ficando boba. E outra coisa que eu acho muito legal é que ela fala... Só mais um. Por exemplo, o que é a ideia de jirico? Você fala ideia de jirico? O que mais? Também dá conta de falar esse. Ela já sabe algumas gírias, principalmente as goianas, né? Porque eu sou goiana. Mas, ela fala com sotaque de goiano, né? Fala porta. Ela tá derrubando tudo. Eu vou ter que falar, você não vai assistir nada, porque você tá muito feio o que você tá fazendo. Tá muito feio o que você tá fazendo, né? Você vai desenhar um pouquinho? Então é isso, eu acho que a minha experiência é curta e grossa. Fale em português com seu filho e invista tempo. Invista o máximo de tempo que você puder conversando na sua língua. Então, assim, quando eu estou com o Aaron, óbvio, a gente só fala em inglês. O Aaron ele entende português, a gente consegue... Eu consigo fazer algumas perguntas pra ele e falar, pega água pra mim, por favor. Ele vai saber. Então, assim, algumas coisas básicas ele sabe, mas óbvio que, em geral, uma conversa é tudo em inglês. Mas eu nunca me refiro a Alma e o Benício olhando pra eles falando inglês. Não, isso não existe comigo, eu sou muito chata. Porque eles têm que olhar pra mim e falar, aquela ali é minha fonte de português. Precisei de português, a mamãe Bruna é a mamãe que sabe, né, Alma? E a Alma gosta, assim, a gente tava na escolinha dela no último dia, que foi o Sports Day, né, o dia de esportes, não foi, Alma? Você lembra? E aí tinha um helicóptero e as crianças estavam todas, o helicóptero. E helicóptero, eles estavam falando inglês, óbvio, né? E aí a Alma, mamãe, virou pra mim, assim, toda vez que ela se dirigiu a mim naquele dia, num evento na escolinha, que só tinha pais falando inglês, ela olhou pra mim e falou, mamãe, olha lá o helicóptero. Então, assim, ela não precisava, ela podia ter escolhido falar outra coisa, falar inglês, mas ela escolheu falar português. E não é uma coisa, eu sou demais, eu consigo falar as duas. Não, é uma coisa assim, com a mamãe é natural, gente, falar português, dá licença. Então, assim, eu acho maravilhoso. Dá licença, mamãe. Dá licença, mamãe.
E é isso, um trabalho que não termina, né? Porque se eu, a partir de agora, eu parar de falar com ela em português, com certeza o português vai morrer nessa casa. Então, graças a Deus o Benício já tá falando, já ajuda, já tá inserido também nesse processo. E agora eu quero muito ver como vai ser daqui pra frente. Daqui, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, como vai ser com a Alma indo para a escola maior, né, escola primária, e o Benício começando a pré-escola. Enfim, vamos ver como será, mas essas são cenas de um próximo capítulo. Mas se você tem interesse, não esqueça de pesquisar One Parent, One Language. Eu vou colocar o link aqui. E livros, leia muito livro em português, e se não achar em português, faz que nem eu, sofre. Tradução simultânea, com um pouquinho de atuação cênica, porque, né, quando você vai ler um livro para uma criança, tem que ter um pouquinho de atuação. E conversa muito, gente, conversa muito com a sua criança. Desenho, isso me perguntaram se eu ponho desenho, se eu obrigo ela a assistir desenho em português. Eu não obrigo, mas toda vez que eu vou pôr um filme, que eu vou pôr alguma coisa, eu ponho em português. E ela entende. Ela entende. Por exemplo, no Netflix, que não tem muita, aqui pelo menos, a gente não consegue ver muita coisa em português. Eu coloco Netflix, ela assiste Vera, e como é que é o nome do desenho todo? O Beat Bugs, que é um desenho inspirado no Beatles, que eu já falei sobre isso aqui. O Beat Bugs tem em português, então ela escuta em português e ela prefere em português do que o inglês. Vera, ela prefere em português, então assim, ela sabe mudar para inglês, ela sabe colocar português e inglês, ela sabe mudar tudo no Netflix, mas ela vai de preferência pro português. Mas aí já tem desenho que ela prefere em inglês. Mais um faro, mais um. Mais um o quê, bebê? Mais um faro. O que você quer falar? Eu quero assistir. Você quer assistir? Ela tá louca pra assistir. Então é isso, gente. 17 minutos de vídeo. Eu quero agradecer quem ficou aqui. E se tiverem mais alguma pergunta, manda ver. Eu tenho uma bebê com uma carinha feia. Olha só. Olha que cara mais mal-humorada do planeta. Vamos ficar 1 minuto de silêncio? Ih, que coisa. Todo mundo vai ver. Todo mundo no YouTube vai ver esse cara. E vão falar, quem que é aquela menina? Fazendo a língua, colocando a língua pra fora. É a Alma. É a Alma. Eles não sabem que o meu nome é. Você não sabe qual é o seu nome? Eles não sabem. Eles não sabem o seu nome? Então tá bom, eu não vou falar, né? Vou ter que deletar toda vez que eu falei Alma, né? Que tal? Deixa uma mensagem, então, pra quem estiver te assistindo. Vai, fala alguma coisa. Tchau, todo mundo. Não? Não quer rolar um tchau? Tchau. 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 Alma, você prefere falar em português ou em inglês? English. Você prefere falar em inglês? Mas e a mamãe? Quem conversa com a mamãe em português, então? Vovó Luzia. A vovó Luzia? E você? Vai me deixar sozinha? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tchau.